Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. 7 ônibus municipais da empresa Express foram apedrejados na zona leste de São Paulo. Os ataques ocorreram em diferentes vias, incluindo a estrada Iguatemi, onde 3 veículos foram vandalizados. Outros incidentes ocorreram na Avenida Hageb Bitchoff, Avenida Oswaldo Pucci, Avenida Souza Ramos e na Rua Patrício Teixeira. Em nota, a SP Trans repudia os atos de vandalismo e informa que não houve feridos, confirmando que todos os veículos foram recolhidos para reparos. Os responsáveis pelos ataques não foram ainda identificados. Também na Zona Leste, uma mulher foi atropelada por um ônibus municipal no cruzamento das ruas Miguel Ângelo Lapena e Beraldo Marcondes, em São Miguel. O veículo operado pela empresa Alibus atendia a linha 2721/10, Jardim Nazaré, Metrô Itaquera. A SP Trans informou que lamenta o ocorrido e está apurando o caso por meio do Programa de Redução de Acidentes. A concessionária foi orientada a prestar suporte à família da vítima. Um boletim de ocorrência foi registrado. Na Zona Norte, um ônibus da Sambaíba ficou com uma das rodas presas em um buraco, na Rua Arthur, no bairro Imirim. Ele operava a linha 971T/10, Vila Santa Maria, Metrô Santana. Houve o bloqueio na passagem de outros coletivos. O incidente ocorreu em uma curva e foi causado, segundo informações, por problemas na tubulação de esgoto. A SP Trans informou que um guincho foi acionado para remover o veículo. Na Zona Sul, um ônibus e um caminhão perderam o controle na Avenida Matias Beck, devido à chuva e à descida íngreme. Um ônibus invadiu uma casa e, pouco depois, um caminhão colidiu com um poste. Ninguém ficou ferido, mas os moradores afirmaram que acidentes são frequentes na via e criticam a falta de ações para melhorar a segurança. Seguimos na capital. Um ônibus colidiu contra uma mureta na estrada do Iguatemi, em Guaianazes. A SP Trans enviou um veículo para auxiliar na remoção, após o coletivo não completar a curva, no acesso da via. O trânsito ficou intenso na região. Segundo a SP Trans, a operação foi normalizada após a retirada do coletivo, que operava a linha 3064/10, Cidade Tiradentes, CPTM Guaianazes. Um ônibus elétrico de 15 metros tombou e pegou fogo na Praça João Mendes, bem no centrão de São Paulo. O incidente ocorreu quando o motorista passou mal, perdeu o controle do veículo e tombou. 3 pessoas sofreram ferimentos leves, o próprio motorista, o cobrador e uma passageira gestante. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e o incêndio foi rapidamente controlado. O quartel dos bombeiros ficava bem ao lado. A SP Trans informou que seguiu os protocolos de segurança para veículos elétricos e acionou a empresa ambiental responsável pelo veículo e os fabricantes dos componentes. O acidente ocorreu na linha 3139/10, Vila Formosa, Praça João Mendes. O ônibus estava próximo do fim da viagem, com poucos passageiros a bordo. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas, incluindo a possibilidade de problemas elétricos. A área foi isolada para resgates e procedimentos de segurança. Um homem de 38 anos foi preso após disparar tiros dentro de um ônibus na rodoviária de São José do Rio Preto. O motorista acionou a polícia e o suspeito foi encontrado sozinho no veículo, portando uma porção de cocaína. Ele foi levado à delegacia e logo depois à UPA do Jaguaré, devido a um corte na cabeça que ele mesmo causou. O homem afirmou ter fugido de Londrina, aqui no Paraná, porque acreditava estar sendo ameaçado de morte. Um ônibus da Aviação Garcia pegou fogo na rodovia Castelo Branco, em Águas de Santa Bárbara, no interior paulista. O fogo começou na parte traseira do motor e destruiu todo o veículo, mas, felizmente, os ocupantes que estavam a bordo evacuaram o veículo com segurança, sem feridos. O ônibus fabricado neste ano ainda está sob garantia e estava na linha São Paulo-Porecatu. A Aviação Garcia informou que investiga as causas do acidente com as montadoras e que os protocolos de segurança foram seguidos. No Vale do Paraíba, um acidente entre um ônibus da Águia Branca e um caminhão na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no sentido São Paulo, deixou uma pessoa ferida. As causas do acidente estão sendo investigadas.
Um ônibus da Aviação Sudeste colidiu contra um caminhão na BR-101, em Rio Novo do Sul, no Espírito Santo. O acidente causou a interdição total da estrada e deixou 2 pessoas feridas, que foram levadas a hospitais nas proximidades. A parte dianteira do ônibus ficou totalmente destruída, e o motorista foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, de Cachoeiro de Itapemirim. É o Rio de Janeiro sendo o Rio de Janeiro. Seria esse o ônibus dos Flintstones? Imagens nas redes sociais mostram um homem viajando na parte inferior de um ônibus da linha 433, lá na capital, balançando as pernas e colocando a cabeça para fora quando o veículo parava. O Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas, repudiou em nota o comportamento, destacando que o passageiro colocou em risco a sua segurança, a de outros passageiros e a de veículos ao redor. O sindicato reforçou que é proibido viajar nas partes estruturais do coletivo. Em Minas, na região de Montes Claros, os motoristas de um ônibus que viajava de Alagoas para São Paulo foram presos. A Polícia Militar Rodoviária abordou o veículo na BR-135, onde o motorista de 35 anos demonstrou nervosismo, o que levantou suspeitas. Durante a busca, foram encontrados com o motorista auxiliar, de 49 anos, 85 comprimidos de rebite. Além disso, foi constatado que o ônibus realizava o transporte ilegal de passageiros, com cada um pagando R$ 450 para viajar de Ouro Branco para São Paulo. Os 2 condutores foram presos e levados para a delegacia, enquanto os passageiros foram orientados e seguiram viagem por conta própria. Mais um caso envolvendo a Aviação Garcia. Uma colisão entre um ônibus da empresa e uma van na PR-444, em Arapongas, aqui no Paraná, deixou 3 pessoas feridas. O acidente ocorreu quando o ônibus bateu na traseira de uma van, que estava parada no acostamento, em meio à chuva. As vítimas foram levadas para uma UPA, sem informações do estado de saúde delas. Os motoristas dos 2 veículos passaram no teste do bafômetro, que não indicou o consumo de álcool. Em Curitiba, um grave acidente ocorreu na manhã de ontem, envolvendo um ônibus do transporte coletivo e 10 carros. O ônibus perdeu os freios na Avenida Iguaçu e colidiu com os veículos que estavam parados no semáforo, resultando na morte de uma pessoa e deixando outras 7 feridas. A vítima fatal, Marcos Lazário, dono de uma churrascaria, estava em um Fiat Uno, que ficou esmagado embaixo do ônibus. O motorista que dirigiu o coletivo relatou ter notado problemas nos freios e tentou alertar os outros motoristas da via com a buzina, mas, infelizmente, não conseguiu evitar o impacto. A empresa de ônibus e a URBS, por meio da Prefeitura de Curitiba, afirmaram que o veículo estava em manutenção regular e estão investigando as causas do acidente. Porém, a investigação da polícia mostra que há indícios que o ônibus estava com problemas mais cedo pela manhã. Os passageiros, inclusive, foram obrigados a desembarcar na Praça Rui Barbosa, e o mecânico da empresa foi chamado. Após ele realizar a vistoria, a empresa orientou que o motorista encaminhasse o coletivo para a garagem. E foi aí, nesse percurso, entre o terminal da Praça Rui Barbosa e a garagem, que foi quando os freios dos ônibus falharam e a tragédia aconteceu. Encerrando essa edição, um ônibus da empresa Real Maia, que viajava de Parauapebas, no Pará, para Goiânia, tombou na BR-155, entre Xinguara e Sapucaia. O acidente deixou uma pessoa morta e 10 feridas, incluindo uma criança que foi resgatada das ferragens em estado grave. O ônibus transportava 28 passageiros e 2 motoristas. Ambulâncias de municípios próximos foram mobilizadas para o socorro. As causas estão sendo investigadas. Termina aqui esta edição do Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Fique ligado em nossa programação. Boa noite para você e um bom final de semana.